Ok. Bom, gente, meu nome é Caio de Oliveira Pinto, como vocês, a maioria conhece. Eu sou da diretoria de marketing, eu sou o diretor dessa gestão atual. E o meu diretório, atualmente, é composto por Maju, Ingrid, Dani, Carolzinha, Sara, Marcelo, Ramon, que tá lá pra dar uma força, e agora Luana, que acabou de entrar no diretório e a gente alocou ela pra nossa diretoria, que a gente tava precisando de uma força lá. E também por fora, Jaime ajuda bastante com as publicações. E eu pedi uma força agora de Paulo e de Olivinha, porque a carga tá um pouco alta. E eu vou explicar com vocês mais pra frente também como funciona isso. Pronto, bora lá. É, Muita gente tem dúvida ainda do que a gente faz, do que é feito no nosso diretório, e tem alguns tópicos aqui. Bom, o primeiro deles é o manejo de projetos no DAEC. A gente não é só responsável por criar as publicações em si, mas a gente também é responsável por montar o cronograma, vir com ideias de novos projetos e dar força para o pessoal das outras diretorias. Porque, como vocês puderam ver no primeiro case que estava rolando, todas as atividades, tipo, dentro do fluxograma, a maioria tinha a diretoria de marketing envolvido. Então, além de a gente ter que vir com os nossos projetos, fazer a criação de arte desses projetos, a gente tem que fazer as postagens no Insta, etc. E divulgando. E é isso. É muita coisa. Bom, a divulgação de eventos, ok? E a parte da redação eu coloquei porque é algo que eu particularmente tenho dificuldade, mas eu tenho me virado bastante para fazer, que é a parte de legendas. A gente tem que dar essa força aí pra colocar a legenda, fazer as divulgações, aí editar o próprio Linktree que a gente tem. E aí é isso. Alguém tem mais alguma dúvida sobre a atuação? Pronto. Vou passar. Certo. As competências necessárias para se fazer parte da diretoria de marketing. Bom, gente, lembrando que muito daquilo que a gente tem é sobre aprendizado. Então, eu acabei aprendendo bastante coisa sobre marketing digital em si. Eu já tinha um certo conhecimento do uso de alguns softwares, desenvolvimento de arte, etc. Mas eu não sabia sobre marketing digital, manejo do Instagram, e é algo que eu acabei me desenvolvendo muito dentro dessa diretoria. Então, eu falo essas competências aqui, mas não é algo que necessariamente todo mundo tenha que desenvolver. A pessoa às vezes não gosta de fazer arte, ela não às vezes ela não gosta de fazer arte, desenvolver redação, etc. Mas ela gosta de manejar Instagram, por exemplo, gosta de marketing, tem contato com bastante gente e quer trazer gente para cá pro diretório, trazer projeto, dar novas ideias. E isso é bom. E até mesmo às vezes quem tem um certo receio assim de falar, eu não sei fazer arte, por que eu entrar no diretório de marketing? É algo que você aprende também. Porque a gente tem que lembrar que criatividade é um exercício. Criatividade não é nenhum tipo de talento sobrenatural, alguma coisa do tipo. Criatividade é algo que você desenvolve. Você pode usar diversas coisas como inspiração também. Eu, por exemplo, uso bastante o Pinterest quando eu vou procurar fazer alguma publicação. Porque muita gente posta coisa interessante lá, às vezes a gente tem uma ideia que a gente pega no próprio Google Imagens, tem diversas coisas. Então é isso. Bom, dentro das competências, tem o planejamento e organização. Como vocês puderam ver, a gente tem uma demanda muito grande por postagem e são vários horários específicos. Essas últimas semanas estava dando para ver porque a gente estava, por exemplo, divulgando o processo seletivo do núcleo de representatividade, a gente está fazendo os posts da SEC, que tem horário específico para ser postado, etc. Então, esse planejamento e organização é algo de suma importância, porque senão a gente acaba esquecendo de fazer alguma postagem, acaba deixando para lá. Então, não pode simplesmente negligenciar assim. E é nesse ponto que cai a responsabilidade também. Porque se a gente não tiver essa competência, tipo, essa necessidade de ser organizado, a gente acaba deixando de lado o Instagram. Pra vocês terem ideia, até a parte de delegar tarefas é um processo um pouco complicado também. Porque às vezes a gente fala, meu Deus, será que essa pessoa está sobrecarregada? Será que eu já estou mandando postagem demais para ela fazer? Será que isso e aquilo? Então tem que ter um manejo muito bom.
A comunicação. Bom, marketing a gente se comunica com o público, basicamente. Então é algo que a gente tem que trabalhar, a gente tem que entender nosso público, tem que entender o que ele gosta. Uma coisa bem interessante foi um dos posts que Maju fez recentemente, que foi sobre a ouvidoria do DAE, que ela usou meme na publicação. Aquela publicação foi muito legal, muito interessante, porque interagiu diretamente com o público, algo que o público se identifica, e teve um reflexo nisso nas próprias métricas do Instagram, que a gente teve um alcance muito grande, foi um post com muitas curtidas. Então é isso, é você entender o que seu público quer, entender a linguagem dele, para você saber como tratar as coisas. E a comunicação também tem que ser interna, né? Porque se a gente não se organizar, por exemplo, eu posso acabar fazendo um post que outra pessoa já estava indo fazer ou passando algo por cima assim. Então é algo que tem que ser bastante trabalhado. E também até para não passar para alguém uma demanda que a pessoa tem dificuldade de cumprir. Por exemplo, eu não gosto de chegar, de assumir uma abordagem que eu chegue e fale, é o seguinte, faça isso. Eu sempre pergunto à pessoa como está a semana dela, como se ela consegue arcar com aquela demanda, se é possível. E aí, se não for, eu realoco, até às vezes eu mesmo faço. Então, é algo de suma importância. O trabalho em equipe tá nesse ponto aí também. E bom, o jogo de cintura é pra a gente se virar mesmo com as postagens. Então, sem isso. Bom, dentro das dificuldades, altas demandas e manejo de tempo, tenho falando bastante com vocês. Foi os pontos que eu citei diversas vezes agora, há pouco. Mas dificuldade está aqui para ser superado. Então, mais pra frente também vou mostrar algumas ferramentas que a gente utiliza dentro do diretório para conseguir uma organização maior e acabar não passando nada. Um outro ponto é o engajamento também, às vezes, porque tem algumas publicações que acabam não tendo um alcance muito grande para o público, acabam não chegando. Então, é um ponto complexo de ser trabalhado. Mas a gente tenta fazer algo mais, por exemplo, lúdico, que interaja com o público, que converse diretamente, para que a gente consiga unir mais essa galera. E inovação é isso, porque vir com um projeto novo é bem mais difícil do que você manter um projeto que já está estabelecido. Então, inovação, sem dúvidas, é um ponto um pouco complicado. Bom, alguém tem alguma dúvida sobre esses pontos? Não, eu vou passar. Pronto, gente, a parte de aplicativos. Ok, vamos lá. Bom, gente, um dos aplicativos que sem dúvida eu mais gosto e que é um dos mais utilizados pela galera da diretoria em si é o Canva. Bom, dentre os prós dele a gente tem a facilidade no uso. O Canva é uma ferramenta muito, muito prática, porque ela já tem diversos templates prontos, você já pode montar uma apresentação em PowerPoint, você pode montar um post para o Instagram, um post para Stories, ele já tem esses templates prontos para você. Fora que ele tem diversos exemplos também, já prontos, que só faz editar, nome, foto, etc. E ele já tem diversos elementos já prontos também, várias figuras. E tem mais um ponto interessantíssimo pra gente, que é a possibilidade de usar o Canva Pro de graça. Tem um projeto que é o Canva for Education, que basicamente ele fornece a versão paga do Canva para quem possui e-mail institucional, quem é estudante ou professor. Então, como a gente tem o e-mail institucional, a gente pode se utilizar desse privilégio para ter acesso a inúmeras ferramentas. A maior parte das figuras, se você só acessa com o Canva Pro, a possibilidade de cortar uma imagem, tipo, deixar ela sem fundo, o que é com o Canva Pro também, algumas apresentações. Então, sem dúvida, é um acréscimo grande, porque pagar também não é nada barato. É R$ 325 por ano a licença, então é pesadinho. Bom, na parte dos contras, a gente tem a pouca possibilidade de personalização, porque, por exemplo, a gente não tem a possibilidade de ajeitar uma foto, colocar uma moldura nela, colocar um sombreado, alguma coisa assim. Então, é um ponto que eu sinto um certo peso, porque
Eu não utilizava o Canva até entrar na diretoria de marketing, eu utilizava o Photoshop, que eu vou mostrar mais pra frente. Então, o que ele ganha em facilidade no uso e facilidade no uso e praticidade, ele acaba perdendo um pouco na personalização. Mas para o trabalho que a gente desenvolve dentro do diretório, ele é mais que suficiente, é muito, muito bom. Então, é isso. Sobre a eu faço upload de uma sem fundo. Isso aí é verdade. Você, mas tipo, você tem que utilizar um software externo para isso. E a parte de utilizar sem fundo, é quando você usa o Canva Pro, você tem possibilidade de remover. Fora isso, você tem que usar um software externo. Peraí que a Alicia só tá falando aqui. Você tem mais alguma dúvida, Alicia? Ah, sim, 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 sim. Pronto. Coloquei no último post do núcleo até. Mas, pelo que eu entendi, ela falou que já coloca uma imagem sem fundo, no caso de PNG. Não dá para você remover o fundo de uma imagem no Canva. Sim, 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 sim. É isso que o cara está falando, pelo que eu entendi. É isso. Se você tem como dar o upload sem fundo tranquilo. Bom, é, a gente tem aqui no meio desse processo o Trello também, que o Trello é mais não é uma ferramenta de marketing exatamente, ou de desenvolvimento de arte. O Trello é basicamente uma ferramenta de organização. Eu comecei a usar o Trello no início do ano para conseguir organizar melhor as demandas que eu estava fazendo, porque você tem como estabelecer nele um prazo, uma checklist do que se trata aquela demanda. Então a gente usa, por exemplo, no quadro do diretório acadêmico, que a gente estabelece as etiquetas para cada tarefa e cada diretoria tem a sua etiqueta específica. E a gente pode atribuir uma ou várias para aquela tarefa, colocar um prazo específico para aquela demanda e adicionar comentários, sessões, várias coisas. Então acaba sendo bem interativo. Eu estou querendo colocar isso na diretoria de marketing, mas já é algo que eu particularmente utilizo para conseguir organizar e depois eu passo para o pessoal. Depois eu vou manejando. Mas eu vou expandir um pouco mais e compartilhar para todo mundo para cada um poder ver as demandas, como está indo o acompanhamento. Então são coisas que a gente vai alterando ao longo do tempo e vendo o feedback do pessoal também se está funcionando. Os prós são isso, a organização do tempo e o checklist dos arquivos que você coloca lá, das atividades. Você pode dividir cada um em subtópicos. No quadro da série que a gente dividiu cada subtópico em meses do ano. Então a gente já tem tudo que é para fazer até determinado mês quando iniciar a SEC. Claro que dá para ir acrescentando coisa ao longo do tempo. E uso para várias pessoas. É isso, qualquer um que esteja dentro daquele quadro pode chegar lá, editar o arquivo, botar comentário, botar como concluída a tarefa, etc. E os contras foram coisas que eu já ouvi e eu senti um pouco também. Que o quadro é meio confuso e tem uma certa dificuldade no uso. Não é uma ferramenta muito intuitiva de você de utilizar logo de primeira. Então você tem que demandar um certo tempinho para você entender lá como funciona, você conseguir personalizar melhor, etc. Mas eu creio que isso seja um pouco recompensa, tipo, dê uma recompensa no final. Bom. E a gente tem o famigerado Photoshop, que é uma ferramenta muito boa. Eu, lá no meu auge do youtuber de Minecraft, antigamente, eu tentei aprender um pouco de Photoshop para conseguir fazer algumas coisinhas. Então, desde pequeno, eu acabo mexendo na ferramenta e eu consegui adquirir uma certa prática nela. Eu posso dizer que é muito boa. Você tem é um software extremamente completo. Você pode salvar os arquivos em diversos tipos. Você pode criar qualquer formato possível de resolução. Você pode cortar imagem, você pode fazer desenho. Então, de tudo um pouco. Você pode fazer desde manipulação de imagem até simplesmente a criação de uma arte comum, como a gente utiliza. Então, é um ponto muito, muito vantajoso. Tá, mas qual a desvantagem dela? É um software de difícil uso também. Então, você vai ter que demandar um certo tempo, às vezes até fazer um curso, alguma coisa do tipo, para entender como é que o software funciona, para entender todas as ferramentas dele, porque aquilo que eu falei da criatividade ser um exercício não se trata só de você exercitar a sua criatividade em si, mas você conhecer com o que você está mexendo
para que você possa ter mais opções e, tipo, sua mente conseguir traçar melhor o que você deve fazer para alcançar determinado objetivo. Então, ter conhecimento do software acaba sendo de suma importância e por ser algo extremamente amplo, é muito complexo de você entender. E o difícil acesso, né? Porque o Photoshop é pago. Mas tem outras opções, mas basicamente ele é pago. Você tem que fazer algumas tramamóias aí. Então. E bom, tem o Corel. O Corel, eu particularmente não utilizo, eu não sou muito habituado com a ferramenta. Então, mas a questão é sempre a mesma, difícil uso, acesso e uso de software. Mas eu tenho um amigo que é da diretoria de marketing que ele utiliza bastante também. Ele já me mostrou como ele faz para criar várias artes e é muito interessante porque ele tem algumas formas geométricas prontas específicas, por exemplo, sei lá, desde de uma seta extremamente complexa até um símbolo da tabela periódica. Então, tem essa vantagem de já ter algumas coisas prontas e é, facilita ao longo do uso do processo. Bom, é um software também completo porque ele é de edição de imagem, assim como o Photoshop. Então, de personalização você não vai ter problemas com o uso dele. Bom, e a gente vai para a última ferramenta, que também não é, ó, já posso pedir para ele tentar lançar um mini curso aí, mas. E a gente tem essa última ferramenta que começamos a utilizar recentemente, que é o Business Suite. Novamente, ele não é uma ferramenta nem para marketing, teoricamente, nem para criação de arte. Mas ele cai bastante naquele ponto que a gente falou sobre organização e manejo do tempo. O que acontece é o seguinte, o Facebook ele tem algumas plataformas de você poder lançar a programação de arte. Antigamente, para você fazer isso, você tinha que usar um software externo, por exemplo, o MLabs, só que isso cai em alguns riscos. Porque, por exemplo, se você começar a disparar coisas demais o tempo todo, etc., o Instagram vai identificar que você está utilizando um bot e ele vai lhe dar algo chamado shadow ban. Ele não vai banir sua conta propriamente dito, mas ele vai simplesmente cortar absurdos o alcance dela. Eu estava ontem na reunião com o pessoal da empresa, que a minha empresa basicamente, a empresa que eu trabalho é basicamente algo voltado a marketing, e eles estavam falando sobre Shadowban. Um dos nossos clientes, para vocês terem ideia, tem 10 mil seguidores, 10.100, eu verifiquei ontem. As últimas publicações deles, se tinham 4 curtidas, era muito. Então isso corta o alcance em absurdos. Então a alternativa mais viável para você utilizar isso é entrar no Instagram, propriamente dito, já falo por quê, mas para a gente ter essa programação melhor é utilizar a própria ferramenta do Facebook e do Instagram, que é o Business Suite. Bom, os prós, a gente tem a possibilidade de programação de stories, programação de feed e IGTV, acesso às métricas, a gente pode acessar o alcance, as impressões, as curtidas de uma determinada publicação, várias coisas. E a gente tem os próprios insights do Instagram, que são essas informações que a gente tem sobre o nosso público, seja a porcentagem de homem, mulher, a porcentagem de alcance, quanto foi o alcance dos últimos 7 dias, dos últimos 30 dias. Então a gente tem dentro da plataforma esse acesso fácil. Bom, esses 3 pontos aqui, esses três últimos pontos, o que acontece é o seguinte, isso aqui está disponível na plataforma de PC. A programação de stories é algo que já vem nessa ponto de contra aqui, que é a liberação para uso. É uma ferramenta que ainda está no beta, está no começo. Então, pra vocês terem ideia, um tempo atrás, quando eu baixei no aplicativo no celular, a gente ainda não tinha a possibilidade de programar story. Agora a gente já tem. Então já é algo um pouquinho mais fácil de acessar. Mas tem gente que, por exemplo, tem na plataforma do PC, que é bem mais detalhada, é bem melhor para uso, a ferramenta para programar os stories, propriamente dito. Então, bom, a liberação para uso, você tem que baixar o aplicativo no celular, você vai ter que vincular a sua página você tem que vincular seu Instagram com uma página do Facebook, você tem que ter uma conta comercial também. Então tem alguns trâmites burocráticos para você conseguir liberar o acesso e programar suas publicações. Mas vale a pena, porque a praticidade é enorme.
E o alcance é algo que eu ainda estou tentando analisar, mas eu acho que corta um pouco quando comparado a você entrar no próprio Instagram e postar de lá. Porque o- é mais lógico para o Instagram fazer com que você entre, faça uma publicação, acabe vendo outras publicações, vendo anúncios, etc., do que você simplesmente entrar numa plataforma, programar todas as suas postagens e deixar lá programado sem nem entrar no Instagram. Então é mais lucrativo para uma plataforma que arrecada através de anúncios fazer esse corte no alcance do que simplesmente liberar tudo. Bom, gente, deixa eu ver. E bom, vocês têm algum detalhe a ser dito antes da gente partir para o nosso case? Nada a acrescentar não, amigo, tá arrasando. Pronto. Tá lá. Bem, eu só tenho uma dúvida, assim, na verdade, meio que pedi para você falar. Por exemplo, como é o dia a dia da diretoria? Vocês se reúnem a cada, sei lá, a cada 15 dias? Você tem alguma programação de reunião? Como é que você demanda, assim, por exemplo? Você falou que Maju fez um post recentemente, então é você que fala assim, ó, Maju, faz isso, Sara, faz isso, faz isso. Ou, tipo, é algo que elas dão ideia e, enfim, tem essa autonomia. Como é que funciona, tipo, a relação de vocês? Eu deixo o pessoal bem aberto para me dar sugestão. Inclusive, o post que a gente tá fazendo sobre os cursos gratuitos foi uma sugestão do pessoal de lá. Então, é algo que é aberto a desenvolvimento. Mas a maioria das tarefas eu tenho que delegar, porque às vezes é algo que a gente conversa com outros diretórios, então eu sou basicamente a porta de voz entre o pessoal da presidência, o pessoal de outros diretórios com o pessoal da minha diretoria. Então é algo que eu tenho que tratar, eu tenho que ir lá e delegar. Mas o pessoal está sempre aberto para me dar sugestão, falar publicações, inclusive muitas coisas que a gente vê no Instagram atualmente, muitos projetos, é sugestão do próprio pessoal de lá. É algo que eu gosto bastante, de que as pessoas têm essa desenvoltura para ir lá falar, não tem medo nem nada do tipo. Então é algo que eu gosto bastante. E sobre isso, não, na verdade não sou só eu que delego. Depende muito do projeto também. As publicações de dia a dia, etc., para conversar com eles, sou eu que faço. Mas alguns projetos, como por exemplo, a produção do. Não sei se eu posso falar isso, né? Mas basicamente a parceria, por exemplo, com a hashtag treinamentos que a gente obteve, foi um projeto que já lançou e ela pediu ajuda do diretório de marketing. Então eu aloquei, por exemplo, Sara para ir lá fazer. Aí Sara estava tratando diretamente com o Jai, quando precisava de alguma ajuda, que eu pegasse alguma informação, algo desse tipo, vinha lá e me falava. O acadêmico Bia pediu alguma força nas publicações, eu passei ajuda para lá também, mas tá ajudando ela. Então, às vezes pode ser tratado diretamente com outras pessoas também, mas no geral eu passo a demanda para eles. E em reuniões, eu tô marcando a cada 15 dias. Agora ficou meio confusa a data por causa dessa parte de por causa do mês de marketing agora, eles já estão tendo essa capacitação, tá sendo bem corrido, mas a cada 15 dias geralmente é o que a gente faz, e às vezes eu simplesmente posso acabar adiando se não tiver muita demanda. Agora tá extremamente urgente de marcar uma reunião porque a gente está com um projeto novo para ser feito, a gente está com a SEC, então tem alguns pontos que precisam ser discutidos ainda. Então, quando tem essa carga assim, a gente tem que fazer reunião, discutir, ver o que o pessoal fala sobre, porque às vezes por WhatsApp fica meio complexo, quando comparado a concentrar todo mundo em uma call, falando, podendo ter uma desenvoltura melhor. Então, é isso. Massa, massa. Perfeito. Prontinho. Algo mais, gente? Então, acho que eu posso passar para o case. Bom, gente, como vocês já puderam ter presenciado na parte da presidência, o case de negócio é basicamente uma dificuldade que vai passar para o grupo ou uma tarefa e vocês vão ter que desenvolver um projeto baseado nisso, se reunir. E o nosso projeto é o que está especificado na tela. Pensando em aumentar o engajamento nas redes sociais e melhorar a imagem nas redes sociais da EC, a diretoria de marketing deseja abordar em suas redes alguns temas. O grupo 1 vai ser responsável por dicas de como enfrentar a procrastinação. O grupo 2, a sugestão de filmes e livros relacionados à engenharia.
Grupo 3, dicas de softwares que podem ser úteis na nossa carreira de engenheiro. E o grupo 4, post em parceria com o núcleo representatividade, autoconhecimento. Antes da gente passar para, aliás, só concluir aqui, para algum dos temas listados, a gente deve definir e justificar os seguintes aspectos: rede social, Instagram, LinkedIn, o formato da abordagem, se vai ser por um post no feed, GTV, Reels, Stories, artigo no LinkedIn Live. E detalhe, eu não quero só que vocês falem o formato da abordagem. Ah, a gente faria um post assim e tal. Seria interessante se vocês pudessem fazer o post. Então, eu quero ver a criatividade de vocês, eu quero ver o trabalho de vocês também, pra ver como vocês se desenvolvem. Lógico que vocês têm que se sentir confortáveis pra isso. E vocês podem ter total liberdade. Pode ser desde um story no Instagram até um TikTok, se vocês queiram gravar. Então vocês estão completamente livres para desenvolver o que vocês querem. E se ajudem também. Pronto. O horário de publicação, a legenda e a identidade visual. Bom, lembrando que tem algumas coisas importantes, como o horário de publicação, que define o engajamento do pessoal, o alcance. Então, que vejam esse ponto também. A legenda e a identidade visual. A identidade visual é o que a gente adota, não sei se muda a cada diretoria, mas nas últimas duas, se eu não me engano, foram diferentes. Agora a gente está adotando isso de vermelho e branco, aquele fundo personalizado, que inclusive eu utilizei aqui na apresentação. Então a gente tem uma identidade visual forte. Só lembrando que a questão da identidade visual dos posts que vocês vão criar não precisam necessariamente seguir a identidade do DAEC atualmente, tá? Vocês vão pintar nas cores de vocês, nas fontes, nos vídeos, enfim, a identidade visual que vocês queiram e vão justificar por que vocês escolheram aquela cor, por que vocês escolheram aquela fonte, tá? Então, não precisam se prender à identidade atual do DAEC. A Pronto. ideia realmente é vocês pensarem nisso. Sim, sim. E lembrando, só para especificar sobre essa parte do grupo 4, post em parceria com o núcleo de representatividade, eu queria que Paulo falasse um pouco do núcleo, da identidade visual de lá, como é que feito os posts, para vocês terem uma noção melhor também. A gente expandir um pouco mais esse projeto. Eita, socorro, não tava preparado para isso não. É, tipo assim, lá no núcleo, eu confesso que eu não fico muito na parte de criar identidade visual, porque eu sou péssimo nessas coisas de mexer no Canva e tal. E aí é mais a Alicia e Dani que toma mais à frente, mas tipo, todo mundo cria conteúdo. Todo mundo levanta aquela parte da redação que o Caio falou, né? Todo mundo tem um determinado tema que a gente já deixa agendado e as pessoas que são responsáveis por levantar, no caso a redação sobre aquele determinado tema. Sei lá, por exemplo, eu fiz uma postagem sobre o Dezembro Vermelho, novembro? Acho que foi Dezembro Vermelho. E aí foi um tema que falava sobre conscientização de pessoas que portadoras de HIV e como isso interagia com o preconceito com a comunidade LGBTQIA+. Enfim, então a gente pega esse tema e todo mundo estuda esse tema, na verdade, principalmente a pessoa que vai fazer o post, estuda o tema, faz uma redação e aí a gente meio que já tem um modelo preparado para o post. Por exemplo, a identidade visual ela meio que já está preparada e a gente tem armazenado isso no Canva do Núcleo. E aí a pessoa responsável por aquele post vai lá e inclui os textinhos, né? Tipo, a redação que foi feita com base no tema. E, claro, antes de postar, obviamente, a gente sempre pede a avaliação de todo mundo do núcleo. A gente é super democrático quanto a isso. E, obviamente, todo mundo pode propor mudanças, pode questionar e tal. Enfim. É, então, acho que é isso. A dinâmica do núcleo ela é essa. A gente já tem uma identidade já criada. Identidade que é mais. Quem toma mais conta dessa parte é Alicia e Dani. Elas são muito feras nisso. Então, Alicia para de querer bop, tá? É isso, gente. Eu acho que. E também a gente sempre tenta usar a linguagem neutra nos nossos posts. Então, o grupo 4 se puder tentar fazer em linguagem neutra, seria interessante.
E tem uma coisinha também que aí não é só pro grupo 4, eu acho que todo mundo já poderia começar a utilizar e eu não sei nem se o Deck faz isso, que é sobre, ai meu Deus, a palavrinha é para cego ler, como é o nome, gente? Como é aquela palavrinha que a gente coloca? Acessibilidade. É, mas é tipo assim, esse texto, recurso alternativo, isso. Então, no Instagram tem uma ferramenta que você tem texto alternativo de acessibilidade que você descreve a imagem. E você usa a hashtag para cego ver, porque pessoas que têm deficiência visual, né, não vê, eles acessam por essa hashtag posts que tem essa ferramenta ativada e consegue meio que ouvir, meio que não, definitivamente ouvir a imagem. Então seria interessante vocês procurarem por isso e começarem a trabalhar nesse viés também, porque isso aumenta a acessibilidade, né, das pessoas. Acho que é isso, não sei se mais alguém do núcleo gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu não sei se foi isso que Caio queria que eu falasse também. Eu realmente não estava preparado. Perfeito, Paulo. Tá ótimo. Jair falou que quer dar uma palavrinha. Sim, galera. Eu queria só dar um exemplo desse post do grupo 4. Não necessariamente o grupo vai precisar fazer duas abordagens, tanto a do DAEC quanto a do núcleo. A ideia é que seja um post só. E futuramente, o DAEC e o núcleo, eles poderão, se caso sentirem vontade, aproveitar esse post e adaptar às suas próprias identidades visuais. Por isso que a gente falou aqui, né, Manuel falou, que não necessariamente vocês vão precisar adotar a identidade visual do DAEC, se desejarem, beleza, mas não é obrigatório, sintam-se completamente livres. E aí, como exemplo, eu vou dar vou mostrar um post que a gente teve de parceria semelhante a esse, recentemente, que foi do LinkedIn. A gente fez uma parceria com Juliana, ela deu pra gente uma palestra sobre LinkedIn, como manter o seu perfil ativo. E aí a gente pensou, nossa, por que a gente não faz um post? Então aí, ó, são 8 dicas e no nosso feed só tem 3. 3 não, 4. E aí na última página a gente fala que as outras 4 vantagens você encontra no Instagram da Ju, que no caso foi esse daqui. Então a ideia é como se fosse essa. Então, tecnicamente, vamos supor. Nossa, eu já estou dando muita dica desse post. Vamos falar sobre autocuidado. O que é que a gente vai falar sobre autocuidado? Vamos falar X coisas. Vocês fazem o post completo e futuramente, caso o DAEC e o núcleo desejem postar isso, ou eles postam completo, ou eles dividem, como foi o caso desse que eu acabei de mostrar. Então, vocês não precisam ficar, ai meu Deus, eu tenho que fazer 2 posts. Não, gente, vocês vão fazer um só, como todos os grupos. Para não parecer que esse, por ser em parceria com o núcleo, vocês vão precisar ter mais trabalho. Então, fiquem tranquilos que a gente quer um post só, assim como para todos os outros grupos. E aí está falando assim, post e tal, mas, enfim, pensem em abordagens desses temas nas nossas redes sociais. Pode ser um post, pode ser uma, sei lá, como Caio falou, um TikTok, né, o Reels, pode a gente criar um IGTV, fazer uma live com um especialista, enfim, pensem em como, usem tudo que vocês viram, que Caio falou sobre marketing, que vocês viram na, na capacitação também da galera da ISEC, todos aqueles conceitos, tentem, enfim, pensar em como vocês abordariam esses temas nas redes sociais do DAEC para aumentar o engajamento, enfim. E é isso, eu acho que está vencendo os grupos. A partir da tela aí. Beleza, então eu só esperando vocês concluírem pra eu passar pra essa parte. Esperar um pouquinho. Pronto. Os grupos. Pronto, gente. Assim ficou a divisão. Vou estar passando esse slide pra vocês depois, mas se vocês quiserem que enviem já um print no grupo, vocês podem dar o aviso.
você pode enviar o print, que aí a galera já pega. Pronto, tranquilo. E aí a gente pode fazer aquele mesmo esquema que rolou no case da presidência. Uma pessoa já cria o link do grupo, já cria o grupo no WhatsApp e manda lá no nosso grupo dos vírus catalisadores, e aí quem for daquele grupo vai entrando. E em breve os monitores entrarão também. E outra coisa, aqueles grupos da presidência podem apagar para não ficar confuso, ficar dois grupos, dois, sabe? Então, podem sair dele, apagar e criar novos. Exatamente, porque a nossa ideia, dificilmente a gente deva adotar o mesmo grupo que a gente já usou anteriormente. A gente quer realmente que todos vocês interajam, todos vocês conheçam um pouco de cada um. Em cada grupo vocês possam estar interagindo com outras pessoas de outras diretorias. Bom, gente, tem mais alguma coisa que vocês querem especificar para o pessoal? Gente, quando só ressaltando aqui rapidinho, quando eu falei da linguagem neutra do núcleo e tal, é algo que a gente adota, tá? Então o grupo 4 realmente tem que se atentar a isso. E se vocês tiverem dificuldades sobre ela, é bem simplesinho de achar, tipo, orientação na internet, mas se vocês tiverem dificuldade, pode falar comigo, tá? Paulo, adivinha quem ficou como monitor do grupo 4? Não entendi. Exatamente você. Você está como monitor do grupo 4. Ah, tá. E também, Fechou. e também no próprio Instagram do Núcleo tem algumas postagens orientadoras sobre esse tipo de coisa, né? Sobre o Pra Cego Ver, então tem algumas dicas lá que vocês podem estar dando uma olhada. Isso. Gente, só uma palavrinha rápida. Porque Luana chegou hoje, né? Não sei. Na verdade, ela não tem Instagram. Eu lembrei agora que ela me falou isso. Então, eu vou apresentar para você ver. Calma, gente. O núcleo de representatividade é um núcleo que foi fundado no dia 12 de julho, lá no ano passado. Porque a gente da EC, após ter algumas situações, nós percebemos que é extremamente necessário que a gente se posicione sobre pautas de representatividade e esteja constantemente discutindo isso, e não só em eventos pontuais. Então, foi fundado o núcleo de representatividade. Atualmente, ele só tem somente membros. Eita, perdão, gente. Os membros são somente de engenharia química, não é um projeto aberto ainda para todo o IFBA. A nossa pretensão é que futuramente se torne um projeto de todo o IFBA, porque não tem que ser algo só de engenharia química, mas enquanto a gente se estrutura, enquanto a gente se eita Deus! Se consolida. Eita, vocês entenderam o que é, né? Calmou. Então, enquanto a gente faz isso, olha, Caio, eu vou apresentar. Acho que sua apresentação tu vai ter que tirar. Tá, perfeito. Prontinho. Por enquanto é só de EQ, mas a gente traz pessoas de fora para sempre estar falando sobre temas. Aqui, esse daqui foi sobre consciência negra. A gente trata sobre o feminismo, sobre a orientação sexual, mas a gente fala sobre todas essas pautas. Então, quem ainda não segue o Núcleo, siga. O Núcleo é só conteúdo de qualidade. A gente acabou de passar por um processo seletivo. Olivinha, inclusive, será uma nova membro do Núcleo. Isso é muito, muito, muito... É um projeto muito legal que a gente deseja muito que ele perpetue aí pelo IFB. Então, vocês podem dar uma olhadinha. Lua, infelizmente você não tem Instagram, mas a gente quase sempre compartilha todas as publicações nos grupos do WhatsApp, então você vai conseguir acompanhar aí um pouco sobre as temáticas que são abordadas. E como Carolina falou, aqui, olha, esses posts são exatamente sobre os para cego ver, inclusive o da linguagem não binária. Então, já é uma super dica, aproveita, curtem, compartilhem, dá essa super ajuda no engajamento. E só um spoiler, quando a gente for falar do módulo da diretoria de curso de extensão, a gente vai entrar em detalhes maiores sobre o núcleo. É isso.
Prontinho. O pessoal tem alguma coisa a acrescentar? Alguém? Se não, já pode começar a falar as dúvidas já. Um vídeo pedir para você botar os temas de novo na tela. Opa, tranquilo. Deixa. Pronto. Aproveitar para tirar um print e enviar no grupo também, gente, pra. Eu vou disponibilizar esses slides depois, mas se vocês quiserem já ir se organizando, já fica mais fácil também. Alicia fez uma pergunta. Você tá de olho no chat? Alicia Tô sim. Então de boa. Veja aí a pergunta. Vou tornar certas dificuldades. Eu queria que o pessoal da diretoria também falasse depois, Sara, Maju, Ingrid, Carolzinha. Mas o que eu faço é esperar um tempo. Às vezes você realmente tem um bloqueio criativo, pode ser influenciado por você não tá num momento muito bom, tá preocupado com alguma coisa, triste, alguma coisa assim. Então acaba tendo esse ponto de inspiração também que ajuda na criatividade. Então, às vezes quando eu tenho algum bloqueio de conteúdo, eu espero um pouquinho para passar e aí é isso. Ou então, algo que me ajudou bastante foi aquilo que eu citei, de procurar inspiração no DeviantArt, no Pinterest, que tem muitos exemplos de stories, enquetes e etc. Então, é isso. O pessoal gostaria de se pronunciar? O pessoal da minha diretoria? Eu funciono melhor sob pressão, então se eu tiver que entregar algo, que nem você fez ontem comigo, né? Que era pra eu entregar às 9 horas, aí por pressão vai. Se eu tiver muito tempo, eu acabo procrastinando, então eu prefiro fazer no ato. Bom saber também. Maju, não dá asa à cobra, Maju. Eu Tem não algum- disse nada disso, foi tudo ilusão. Tem alguns sites que eu não vou lembrar o nome agora, mas eu posso passar para você depois, Alice, se for do seu interesse. Mas tem alguns sites que você pesquisa um determinado assunto, aí ele mostra o que as pessoas pesquisam mais do Google sobre aquele assunto. E aí você consegue ter um norte maior do que tipo de conteúdo que você tem que produzir, né? Tipo, o que a galera quer saber sobre aquilo. Eu acho bem massa. Mas eu não lembro o nome de qual, eu tenho que procurar. E eu acho que uma dica legal também é fazer bastante brainstorming. Eu, pelo menos, sou bem adepta a essa técnica de senta todo mundo e vamos falar. Não existe ideia ruim, existe ideia que dá para ser melhorada. Então, todo mundo vai falando, e aí, nessas horas, até o que parece meio besteira na hora e todo mundo ri, acaba virando uma ideia sensacional. Então, eu sempre acho que, para tudo que vocês fizerem, brainstorming é uma ferramenta muito legal. É isso, né? E não existe ideia ruim. Às vezes você pode simplesmente pegar um ponto daquela ideia, pode ir adaptando, pode ir alterando, mas não significa necessariamente que ela é ruim. Então, tudo é importante ser ouvido também. Eu fiz esse slide pelo PowerPoint, Lícia. Agora, a parte de e vocês fazem pesquisas foi respondido? Porque eu não entendi muito bem a pergunta. E se mais alguém tiver alguma outra dúvida, pode ir falando. Aí se não tiver, tranquilo. Que você perguntou aqui em cima, e vocês fazem pesquisas para dar aquela luz? Eu não entendi muito bem essa pergunta. Pesquisa com pesquisa de publicação, pesquisa no próprio Insta, no Explorar, como é? Pesquisa de conteúdo, sim. Bastante. Se for, por exemplo, direcionamento, a postagem de Gilberto, por exemplo, que a gente fez foi algo que a gente estava pesquisando que estava em alta, que é o que engloba a nossa área de pesquisa, nossa área acadêmica, então é um assunto relevante, até porque a fala dele tem um peso muito grande e é extremamente interessante de ser explanada. Então é algo que é condizente com o nosso conteúdo, é interessante de ser partilhado da nossa área e é algo que estava
trends, assim, por assim dizer. Tanto que foi uma publicação que deu um alcance enorme. Geralmente nas publicações o alcance é de 3 a 6% de pessoas que não seguem a página. E essa postagem de Gilberto chegou a alcançar 60% de pessoas que não seguem. Então teve um alcance muito grande. Isso de você usar algum tema que está em alta. Gil dá vigor agora. Maravilhoso. Amigo, eu posso dar uma palavrinha rapidinha? Com De um certeza. ponto super importante. Eu já passei para a Luana meio que a ideia que geralmente, quando a gente passa o case, em 15 dias vocês apresentam. Só que esse mês específico, a gente vai dar a vocês um pouquinho de tempo a mais. Por duas razões. A primeira é justamente porque a gente acha que esse vai dar um pouco mais de trabalho do que o anterior, que foi um fluxograma. Esse vai ter toda a parte de pesquisa de conteúdo, identidade visual, realmente bolar toda essa ideia. E para quem não está acostumado, pode ser um pouco complicado. Mas, dia 29, vocês não vão... Teoricamente, o nosso encontro seria no dia 29. Mas dia 29, vocês não pensem que vocês vão ficar desamparados. Nós vamos trazer um bate-papo com engenheiros químicos atuantes e ex-estudantes do IFBA. Não posso divulgar ainda quem serão, mas são pessoas muito sensacionais, que trabalham em empresas também igualmente sensacionais. Então, já estou lançando esse spoiler aí, que em breve, acho que entre segunda e terça, a gente abre as inscrições e abre todas as informações para vocês. Então, quero ver todos vocês lá. E aproveito para falar da apresentação de Caio. Realmente, Caio só me dá orgulho, gente, apesar de que eu tenho certeza que ele tem muito ódio de mim, porque ele não quis falar. Mas quando ele falou, às vezes, conteúdo demais, o Trello que ele falou da SEC, eu fiz, e quando ele viu, ele fez assim, ele não me falou, mas eu tenho certeza que ele pensou, Jaiane quer me matar. Eu odeio Jaiane, porque eu realmente tenho passado uma quantidade um pouco alta de demandas, mas a gente continua se amando mesmo assim. Amo a diretoria do marketing, inclusive, tenho me dedicado a ajudar vocês. Tenho me dedicado realmente a descobrir esse mundo do Canva. Então, realmente, eu adorei a apresentação. Primeiro por esse PowerPoint, né, gente? Que desde quando ele me mostrou antes da reunião, eu já fiquei humilhação. Mas todo o conteúdo, toda a forma como o marketing se organiza, realmente eu fico muito feliz em ver como o nosso Instagram tá. A cada conquista que a gente tem de engajamento alto, nosso engajamento crescendo, realmente é algo muito... Deixa eu ver qual é a palavra. É algo realmente que me deixa... Isso, muito satisfatório. É algo que eu realmente queria para essa gestão, a gente vê o nosso Instagram muito mais movimentado. E a gente tem conseguido construir isso junto com vocês. Tenho adorado ver os comentários da maioria de vocês nas postagens. Então, realmente, gente, obrigada tanto a vocês, quanto a você, Caio, e a diretoria de marketing, que amo, viu, gente? Me perdoa por muitas demandas para vocês, mas amo vocês. Não, gente, foi. É só um adendo sobre essa parte que ela falou. Foi um dia que eu tava de boa assim. Aí eu falei, pô, deixa eu verificar aqui o quadro da Trello da SEC que eu sei de uma publicação que é pra fazer. Aí, véi, eu saí de lá desolado quando eu vi aquele quadro cheio de publicação. Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? Mas a gente tá indo, né? Ainda falta bastante coisa pra cumprir, porém, a gente tá conseguindo dar conta. E a gente vai conseguir. Porque acho que deixar de lado não tá no nosso vocabulário. Verdade. Arrasta pra cima. Sim, mas alguém tem alguma dúvida? Algo a acrescentar? Estão livres pra falar o que quiser. Já que ficou esse silêncio. Não, cara, eu não tenho nada a acrescentar, não. Tipo, só agradecer pelo seu tempo e a sua dedicação. E
nada nesse mundo vai me convencer de que você fez esse slide no PowerPoint. Como? Como? Não faz sentido. Eu Se já você Aqui, ó, falasse, a quero prova esse aqui, curso do ó. Photoshop na minha mesa, hein? caramba. Não, se ele fala assim, não é porque eu fiz um programa do Canva Pro, eu falo, não, beleza, não sei, não conheço, mas Eu também PowerPoint, gente, aceitaria, viu? de onde é E que eu só sai isso? acreditei, gente, que é PowerPoint porque eu vi ele fazendo, ele editando. Porque Não, senão velho. eu ia falar que ele pegou pronto lá da internet e jogou no PowerPoint só pra iludir a gente. Ai, Caio, pelo amor de Deus. Enfim, perfeito. Adorei seu tempo, o que você trouxe. Muito obrigado pelo seu tempo e dedicação. Obrigado, viu, gente. Fico feliz que vocês tenham gostado da apresentação. Me empenhei bastante. Inclusive, eu posso recomendar pra vocês isso aqui. Né, um canal gringo que ele fala muita coisa sobre PowerPoint e o cara faz absurdos. Quando eu vi algumas coisas aqui, tipo, vi vários tutoriais dele, fui aplicando algumas coisas que ele botou aqui e outras e tal. E quando eu vi o que ele fazia, eu fiquei, meu Deus do céu, isso é possível? Eu tive exatamente a mesma reação. Mas é um programa que, se a gente explorar, dá pra fazer muita, muita coisa mesmo. Então, a Ingrid falou que segue uma menina que passa umas dicas no Insta. Se você puder compartilhar o arroba dela com a galera, acho que pode agregar bastante. Pronto. Tranquilo. Assim que você confirmar, eu envio no grupo também pro pessoal. Então é isso, né, galera? A gente se vê então no dia 29, vai ter esse evento aí que já falou, maravilhoso. E a apresentação de vocês vai ficar para o dia 5 de junho, daqui a 3 semanas. Pronto. Enfim, com essa alteraçãozinha, a gente vai fazer uma alteraçãozinha no calendário do programa, né? Porque no dia 5 de junho era para a gente começar o terceiro módulo, mas a gente vai ajustar aí e vai passar também as alterações para vocês. E é isso. Obrigado, Caio, velho. Arrasou demais a apresentação. Maravilhoso. E, enfim, bom trabalho para vocês aí. E é isso. Bom É papo. isso. Obrigado, viu, gente, pela presença, por dedicar o tempo de vocês. Agradeço bastante. Obrigada, galera, pela presença. A gente tem lista de presença no chat, tá? Porque, como foi dito lá no começo, o ano, eu acho que eu esqueci de falar isso. A participação em todo esse projeto de capacitação, no final, nós vamos pedir horas para coordenação. Então, é muito importante que vocês sempre lembrem de assinar a lista de presença, tá? Para a gente ter como confirmar que vocês estavam presentes e, no final, gerar essa carga horária aí que a gente ama, que a gente adora. Como disse Carla ontem no vídeo da SEC. Então, se vocês não viram ainda, aproveitem e vejam. Pronto, perfeito, gente. A gente vai estar oferecendo algumas capacitações também ao longo desse mês. Já estou tentando correr atrás de uma de Photoshop, tentando ver uma Sim. da de Canva, até praticamente confirmado, né, Sara? Então, então a gente vai ter algumas coisinhas ao longo desse mês também. Talvez tenha outra capacitação, porém a disponibilidade dela já é um pouco mais complicada, mas eu vou chutar com o pessoal, porque seria numa sexta-feira às 6 horas da tarde. Então eu vou estudar direitinho como vai ser e eu passo para vocês lá no grupo. Então, fiquem ligados, viu? Valeu. Valeu, galera. Obrigada Valeu, por gente. mais Boa uma vez tarde. por estarem aqui nesse sábado. Beijos, a gente se vê e a gente vai se falando pelo grupo WhatsApp. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Beijo. Muito bom.